Olá, hoje iremos apresentar trabalho de História da Psicologia, docente André Alexandre de Jesus Marques, discentes Daniel Barbosa, Maria Jades da Costa, Maria de Fátima Bernardo da Silva, Patrícia Mendes Cavalcante, Silvia Bento de Souza. Iremos falar da biografia de Skinner, quem foi ele, seus trabalhos, quem era ele, sua vida pessoal e acadêmica, a teoria comportamental e as críticas de Skinner, as ideias, modelo de educação, análise do livro Comportamento Humano, análise do livro Comportamento Verbal, principais contribuições de Skinner, comportamento, e o behaviorismo e suas teorias. Skinner, o cientista do comportamento, nasceu no dia 20 de 3 de 1904, nacionalidade estadunidense, residiu nos Estados Unidos, casado com Yvonne Eve Blue, filhas Julie Vargas e Deborah Bus. As ocupações de Skinner eram no campo da psicologia, filosofia. Ele era inventor, etólogo, autobiógrafo, professor universitário e escritor. Faleceu no dia 18 de agosto de 1990, aos 86 anos, em Massachusetts, Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre a teoria comportamental e as críticas de Skinner. As ideias de Skinner, elas se fortaleceram, especialmente na década de 1960 a 1970, após seu livro Walden II ter se tornado sucesso de vendas, atraindo admiradores e contestadores. As ideias de Skinner foram, em especial, confrontadas com as ideias de Carl Rogers. Para Rogers, Skinner privilegiava conceitos como controle da previsibilidade e dava pouco valor a conceitos como liberdade e realização pessoal. Skinner defendia um modelo de educação que devia ser feita do indivíduo para o meio. Já a abordagem de Rogers considerava o modelo de educação um conceito de comportamento de Skinner, mecanista e determinista. A teoria comportamental era influenciada pela teoria dos reflexos condicionados de Pavlov e pelo estudo do comportamento de John Watson. Skinner acreditou que era possível explicar a conduta dos indivíduos com um conjunto de respostas fisiológicas condicionadas e se dedicou ao estudo das possibilidades que oferecia o controle científico da conduta mediante técnicas de reforço, estímulo de comportamento desejado. Para ele, o aprendizado concentrava-se na capacitação de estimular ou reprimir comportamentos desejáveis ou indesejáveis. Skinner escreveu vários livros e artigos sobre a teoria do comportamento. Resumo do livro Ciência e Comportamento Humano, de Bruce Frederick Skinner. Descreve o que a filosofia da ciência do comportamento entende como comportamento humano, como ele se forma, as diferentes características em que ele aparece, seja em paradigmas respondentes ou operantes. Além disso, Skinner aborda temas relacionados ao comportamento, como as emoções e pensamentos, dando exemplos cotidianos e também expondo estudos laboratoriais. Também refere-se às concepções de controle que são exercidas sobre o comportamento humano, contemplando desde o ambiente no modo mais amplo até agências controladoras de comportamento, como religião, psicoterapia, família e etc. E a cultura em que o sujeito que está inserido se comporta. O livro possui 29 capítulos, dividido em 6 seções pertinentes aos assuntos tratados por Skinner, que são ligados de forma temática. Skinner, logo na primeira seção do livro,
faz reflexões do que é uma ciência, como ela pode ser usada, suas práticas, suas principais características, além de fazer inferências de como o comportamento humano pode ser estudado por uma ciência, apontando que o homem é de fato um ser passível de ser estudado de uma maneira mais científica do que proposta por outras linhas teóricas filosóficas da psicologia, ou seja, explana como o homem se comporta e quais as possíveis causas do seu comportamento. A segunda seção explica princípios básicos do behaviorismo, no paradigma estímulo-resposta, e de sua teoria, o behaviorismo radical, como comportamento respondente e operante, modelagem e manutenção de um novo comportamento. Discriminação operante, dando exemplos até de como o ser humano consegue desenhar, cantar e emitir outros comportamentos, a partir de um campo discriminativo, de controle do comportamento pelo ambiente em que o sujeito está inserido, ou seja, como se dá a seleção do comportamento através das consequências obtidas e produzidas no meio, em quais afetam o comportamento de quem as produziu. Também fala dos princípios de privação e saciação como operações estabelecedoras para a ocorrência de comportamento. Outro ponto importante que Skinner destaca são as emoções e seus papéis como um comportamento, bem como a relação entre a aversão e os comportamentos de esquiva e fuga. A punição também é outro tema em que um só capítulo é dedicado, devido à sua importância. Neste capítulo, Skinner indaga a punição, se a punição realmente funciona, quais os efeitos que ela causa, enquanto consequências de comportamento, ditos indesejáveis ou desadaptativos. Na terceira seção, aborda o homem como um todo, explana sobre temas que, para leigos, o behaviorismo radical negligencia. Entre eles estão o controle, o pensamento e eventos privados numa ciência natural, visto como comportamento sim, como eventos abertos, além de dar uma interpretação singular do que é entendido como o eu, para o comportamentalismo. Na quarta seção, Skinner analisa o comportamento dos indivíduos que vivem em grupo, abordando o comportamento social e controle pessoal, e o controle do grupo. Na quinta seção, para assuntos pertinentes ao tema como agências controladoras do comportamento, onde se encaixa análise de controle, exercido pela religião, família, educação, economia e até mesmo a psicoterapia, abordando também as formas de controle que essas instituições utilizam e as maneiras evidentes de contra-controle decorrentes das práticas dessas agências. Ao fim do livro, na sexta seção, Skinner continua a falar do controle, porém relacionado este conceito às práticas culturais de uma sociedade, dando especial atenção ao modo como sobrevive uma cultura e como ela pode ser mudada, falando do problema que o controle excessivo causa, de modo a inferir maneiras como o homem pode viver melhor em seu ambiente. O comportamento verbal para Burrus Frederic Skinner. A definição para Skinner do que é comportamento verbal é quando um falante caracteriza-se principalmente por ter sua consequência mediada por um ouvinte especialmente treinado por uma comunidade verbal. Participam da mesma comunidade falante e ouvinte. Em uma análise funcional do comportamento do falante, como a descrita por Skinner, inicialmente é feita a seleção do operante verbal de interesse para a seguir ser analisada a contingência envolvida. A descrição cuidadosa das circunstâncias controladoras de um comportamento verbal do falante necessariamente incluirá o comportamento do ouvinte como uma variável crítica. O processo responsável pela instalação e manutenção do operante verbal é o reforçamento social medido e, por isso, analisar o comportamento verbal é analisar as contingências de reforçamento disposto pelo outro.
A característica social do comportamento verbal pode ser observada logo nas primeiras interações verbais entre mãe e filho. Os operantes verbais primários formais, eles são caracterizados por serem simples, correspondem a repetir o que alguém fala e escrever o que alguém diz. Eles são importantes para o desenvolvimento de outros operantes. Aqui, com foco no ecoico, que vai acontecer o estímulo verbal, que é a produção de uma resposta vocal do ouvinte com correspondência ponto a ponto com o som do estímulo. Vamos considerar como exemplo uma criança que repete a emissão vocal mamãe, após a mãe tê-la dito. O ecoico pode acelerar o processo de modelagem de outros operantes verbais, pois o operante ecoico de uma criança pode ser emitido para evocar novas unidades de resposta, sobre os quais o reforço do outro poderá tornar-se contingente. Os operantes ecoicos são fundamentais na geração de outros comportamentos verbais. Por isso é interessante que, em primeiro momento, a comunidade verbal insista no reforçamento da correspondência precisa. Um repertório adequado poderá ser aplicado com sucesso a novos padrões. No ecoico fica nítida a emissão verbal sob controle de uma verbalização de outra pessoa. E falar também sobre o comportamento textual, que é um estímulo verbal não auditivo. No caso, é um estímulo desenhado ou escrito. O textual será envolvido no desenvolvimento de habilidades básicas de leitura e também de escrita. Na transcrição, por exemplo, a resposta escrita depende da correspondência entre a unidade de resposta e de estímulo. Como subtipos, temos a cópia, estímulo verbal escrito quando uma criança copia um texto, e o ditado, que é um estímulo verbal auditivo quando uma criança responde a um ditado feito por sua professora. A análise do comportamento textual em grande extensão ouvinte orientada, pois a emissão dependerá do comportamento verbal de outra pessoa ou do produto desse mesmo comportamento, a exemplo do texto escrito na cópia. Os operantes verbais secundários temáticos, eles já vão ter características de serem mais complexos e base dos operantes. Eles têm como a expressão do desejo, falar do que sentimos, falar do que pensamos, encadear ideias, já nomear coisas e acontecimentos do mundo. E eles também estão envolvidos com a literatura, artes, filosofia, criatividade e poesia. Nos operantes verbais, o tato, que ele é controlado por eventos ou objetos do ambiente, que, diferentemente dos operantes como ecoico, intraverbal ou textual, que possuem como antecedente um estímulo verbal, o tato ele já vai ser caracterizado por ser controlado por eventos ou objetos de ambiente, como já foi dito, ou ainda por alguma de suas propriedades. Assim, emitimos tato sobre o ambiente em situações em que podemos descrever os ingredientes de uma comida frente a um apetitoso jantar, ou falamos de uma dor de cabeça que subitamente nos acomete. No tato, a relação com a privação ou qualquer estimulação aversiva é enfraquecida através do reforçamento diferencial da resposta verbal sob o controle de um estímulo não verbal. Frequentemente, o tato é consequenciado por muitos diferentes reforçadores ou por um reforçador generalizado. O reforçamento é promovido por uma dada comunidade verbal interessada na instalação desse operante. O mando, ele vai ser discursos do falante tomado como ordens ou comandos ou até mesmo pedidos. No caso, portanto, ele é um tipo de operante verbal caracterizado pela relação única entre a forma da resposta e o reforçamento característico, mediado por uma comunidade verbal. O efeito do reforçamento mediado será tanto maior quanto forem os estados de privação ou as contingências aversivas sob as quais o falante se encontra. Assim, um falante com sede pode pedir um copo de água ou exigir silêncio em meio a um ambiente barulhento, sendo reforçado por meio da mediação do ouvinte que lhe traz a água ou desliga o rádio. Aparentemente, o mando seria uma grande extensão de uma categoria focada no falante, conforme sinaliza o próprio Skinner. O intraverbal é uma parte da cadeia verbal que controla a outra. Contudo,
pode-se ressaltar que qualquer elo de cadeia intraverbal não poderá estar sob o controle exclusivo do elo anterior mais próximo. O comportamento de declamar uma poesia em toda a sua extensão é um bom exemplo. Nele, o controle múltiplo de estímulos reside nos vários elos de ligação do operante intraverbal. Por esse motivo, se eventualmente o falante incorrer em um lapso durante a declamação, via de regra, precisará retomar o início do texto. De outro modo, o declamar a poesia em toda a sua extensão seria menos provável, pois os elos de cadeia isolado exerceriam fraco controle sobre a emissão verbal. Em síntese, ainda que o intraverbal pareça ser um operante verbal emitido pelo falante sem participação alguma do ouvinte, o lembrar-se é um fenômeno há muito valorizado na psicologia e por isso só merecia uma atenção diferenciada. Skinner não estava desatento a isso, visto que dedicou uma fração significativa do seu livro para abordar os processos pelos quais poderiam suplementar estímulos com vistas a evocar as respostas esquecidas. Os operantes verbais secundários, autocrítico. Uma parte da cadeia verbal controla a outra, que vai ser uma unidade de comportamento verbal que depende das relações verbais básicas para sua ocorrência, no caso do tato, humano, o intraverbal, textual, ecoico, que vai alterar o controle que estas exercerão sobre o comportamento do ouvinte. Pode, devido a essa particularidade, ser classificado como um operante verbal de ordem superior. Contudo, diferentemente dos operantes verbais como o ecoico, o textual ou o intraverbal, que também depende de outro comportamento verbal, os processos autocríticos requerem a discriminação de propriedades do comportamento falante pelo falante no momento que este compõe seu comportamento verbal. E esses operantes verbais secundários autocríticos eles vão se dividir em 3 tipos. O primeiro deles vai ser os descritivos, que vai ser respostas verbais que especificam as relações de controle sobre o comportamento do próprio falante. A comunidade verbal estabelece contingências para uma descrição quando pergunta: o que pode a pessoa estar falando ou que falará? O falante poderá responder: eu falo autocrítico ou eu falarei autocrítico. As contingências que geram uma resposta para outra resposta verbal são improbáveis de ocorrerem na ausência da mediação social arbitrária do reforçamento. Ambientes verbais bem desenvolvidos encorajam a pessoa a emitir respostas colaterais descritivas do seu próprio comportamento verbal. E após esse aprendizado, rapidamente, o falante observa o efeito prático da emissão de um autocrítico descritivo. Descrições do próprio comportamento podem exercer um efeito diferencial sobre o comportamento do ouvinte. A exemplo de que fala: eu vejo o céu carregado de nuvens negras, controlando o comportamento do ouvinte de procurar um guarda-chuva. Também temos os autocríticos qualificadores, que sua função vai ser de qualificação do tato, intensificando ou modificando. A resposta não, como exemplo de autocrítico qualificador, tem a força de um mando. Assim, uma pessoa pode dizer: não falte a aula, ou não pense nesse problema, em que o autocrítico poderá exercer um efeito diferencial sobre o ouvinte. E também um autocrítico quantificadores, que é a quantidade do operante básico emitido pelo falante. Na instrução, separe as sementes com muita atenção. Por exemplo, o operante verbal muito poderá ser classificado como sendo um autocrítico quantificador do operante básico. Atenção! Comportamento verbal do ouvinte em contexto. É enfático afirmar que é porque nosso comportamento é importante para os outros que eventualmente ele se torna importante para nós. Vou comentar sobre o ensino dos operantes verbais, que nesse caso ele vai envolver os processos mediados por outra pessoa, como o reforçamento diferencial, a diferenciação de respostas pelo controle no estímulo discriminativo. Dessa forma, talvez fosse mais acertado fazer menção não a uma mediação social genérica, mas a mediação arbitrária do reforçamento para a emissão de um tato, de um mando ou um intraverbal. A comunidade verbal tem interesse no ensino dos operantes verbais,
pelo fato de que é relevante para a sobrevivência das culturas que os indivíduos tomem atitudes práticas a partir dos estímulos verbais gerados por si e pelos outros. Mas Skinner é enfático em estar interessado na dinâmica do episódio verbal como um todo. Em sua concepção, o autor acaba por dirimir as fronteiras da análise existentes entre o comportamento do falante e do ouvinte, ou melhor, as fronteiras temporais. Os papéis do falante e do ouvinte de uma mesma pessoa se alternam de momento a momento. Por esse motivo, Skinner passa a conferir uma importância singular para a contingência de reforçamento, históricas e atuais, que envolvem cada operante verbal. A principal contribuição de Skinner para a psicologia foi o conceito de comportamento operante, que descreve o tipo de relação entre as respostas dos organismos e o ambiente. Este comportamento é ocasionado quando a resposta gera uma consequência e esta consequência afeta a sua probabilidade de ocorrer novamente. Esse comportamento consiste em duas consequências, que são classificadas como reforçadora e punitiva. Se a consequência for reforçadora, aumenta a probabilidade de acontecer, e se for punitiva, diminui a probabilidade de sua ocorrência futura. Agora vamos para o reforço. O reforço é o tipo de consequência que aumenta a probabilidade de ocorrência da mesma função de resposta, em contextos semelhantes. O reforço também pode ser positivo e negativo. Pode ser positivo quando há a adição de um estímulo no ambiente que resulte no aumento da frequência da resposta que o gerou. E pode ser negativa quando a resposta emitida removeu algum estímulo aversivo. E por fim, temos os estímulos. Os contextos onde existe probabilidade de uma determinada resposta ser reforçada são chamados de estímulos discriminativos, ou SD. E os contextos onde não existem a probabilidade da resposta ser reforçada são chamados estímulos delta, ou S-delta. A psicologia comportamental não possui um único conjunto de teorias. Seus estudos são debatidos por diversos autores. Os principais tipos de behaviorismo são o behaviorismo metodológico, influenciado pelo trabalho de John Watson, e o behaviorismo radical, que foi iniciado pelo psicólogo Frederick Skinner. Alguma vez na sua vida, você já parou para pensar no porquê agimos e como agimos? De onde os nossos comportamentos surgiu? Como aprendemos a emitir novos comportamentos? Ou melhor ainda, será que o nosso meio social possui alguma influência sobre as nossas ações? Ou são apenas os nossos pensamentos que determinam aquilo que fazemos? Todas essas questões começaram a ser estudadas no início do século XX, ficando conhecidas como behaviorismo, que vem do termo behavior, que significa comportamento. Sendo assim, o behaviorismo nada mais é que o estudo sobre nossos comportamentos, ou seja, um conjunto de abordagens que propõem o comportamento observado como objeto de estudo da psicologia. Esta linha de pensamento sofreu diversas ramificações ao longo do tempo, cada uma delas com suas peculiaridades. No entanto, podemos destacar o behaviorismo radical. O behaviorismo radical ele foi surgido lá no ano de 1945 por Frederick Skinner, que por sua vez analisa o comportamento operante. Agora, para entendermos um pouco melhor, vamos falar sobre a teoria de Skinner. O pensamento-chave de Skinner é o comportamento operante. Isso fica evidente porque se baseia-se em um sistema de recompensas. Isto é, a forma como este comportamento é retribuído ao organismo
que o emitiu. No ano de 1932, Skinner relatou uma das suas observações sobre o comportamento de pombos e ratos, realizada em um aparelho que, depois de muitas e muitas modificações, acabou ficando conhecido como a caixa de Skinner. Skinner comprovou a sua teoria através de um experimento que consistia em colocar um rato dentro de uma caixa fechada com uma alavanca, que ao passo que o rato interagisse com a barra, ativava um mecanismo que oferecia ao animal algumas recompensas como água, alimento ou luz. Foi observado também que, quando recompensado, o rato aumentava a frequência dos movimentos, que tinha a recompensa como aquele resultado, assim como os movimentos que não lhe geravam nenhuma recompensa eram diminuídos. Através do resultado dessa experiência, Skinner passou a fazer modelagem de diferentes padrões comportamentais em diferentes espécies. Em outras palavras, essa teoria propõe que, para um comportamento desejado ser alcançado, deveria ser incentivado através de uma recompensa. Se estivesse agindo corretamente ou se estivesse agindo errado, receberia uma punição. Aqui as referências. E para concluirmos o nosso trabalho, ficamos com a seguinte frase do Frederick Skinner, que fala: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo, uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, esta em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento.